E aí, pessoal, passando aqui, né? Começando mais uma super live, hoje super especial, nesse mês maravilhoso que é o mês de outubro, que é denominado Outubro Rosa. E a gente vai estar falando a importância do autocuidado. O autocuidado é algo que só a gente pode fazer por nós, né? Ninguém pode fazer pela gente aquilo que cabe a gente fazer. Então são questões que a gente precisa estar alerta a respeito do autocuidado, do autoexame, da questão do câncer de mama, essa iniciativa bem bacana a respeito de incentivar homens e mulheres, porque o autocuidado ele não é uma coisa só exclusiva para as mulheres. Os homens também ele tem que ter esse autocuidado, fazer o autoexame, buscar sempre um diagnóstico para que quanto mais cedo você tem um diagnóstico, principalmente se tratando do câncer de mama, as estatísticas, né, elas são bem relevantes nessa questão. Eu estou aqui mandando os aviãozinhos. Eu quero já desejar, sejam muito bem-vindos. A nossa doutora convidada já está presente e eu já vou chamá-la, porque a gente tem bastante, a gente tem bastante informação. Eu quero só deixar aqui para vocês o seguinte, né, a respeito do Outubro Rosa. O Outubro Rosa, ele apareceu pela primeira vez nos Estados Unidos, quando vários estados se uniram para realizar ações sobre o câncer de mama. Após a aprovação do Congresso americano, o período ficou conhecido como Mês Nacional de Prevenção do Câncer de Mama. Então essa iniciativa começou na década de 90 e o INCA trouxe para o Brasil. Bom, é uma informação importante também que quanto mais cedo o diagnóstico do câncer de mama, você tenha 95% de chances de cura. Porque se o estágio ele tiver até 1 centímetro, menos de 1 centímetro, as chances de cura são de 95%. Olha que coisa maravilhosa. Então, pessoal, a nossa doutora e ela vai estar aqui compartilhando com a gente muita informação. Então, não tem essa setinha aí do lado? Já começa a enviar para as pessoas dos seus contatos, tá bom? E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida também, e a gente também vai ser um prazer estar interagindo e respondendo aí a vocês. Muito boa noite, doutora Priscila Olá, boa Calazans, tudo noite. bem? Tudo bem? Desde já eu quero te agradecer. Eu sei que foi um convite assim um pouquinho em cima da hora, sei que a sua agenda é bem cheia, mas assim com muita prontidão, com muito carinho, a gente conseguiu ajustar é, esse essa questão dessa live que é super importante, porque a gente aproveitando aí esse ensejo do Outubro Rosa, a importância da gente falar do autocuidado. E eu já gostaria desde já que você estivesse aí se apresentando para a gente. Por favor, fique à vontade. Então, boa noite mais uma vez. Otília, eu quero agradecer a você também o convite, né, para a gente estar, esse mês de outubro, a gente, na verdade, assim, eu acho que esse é um tema que deveria ser trabalhado todos os meses, né, porque a saúde da mulher, ela é algo é, que deve ser sempre ressaltado, que deve estar sendo sempre trabalhado, mas o mês de outubro ele é um mês específico, né, em que a gente traz essa questão do câncer, da prevenção, da saúde da mulher de uma forma integral, né, como você bem colocou, que essa questão do Outubro Rosa começou lá nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil, e através das políticas públicas de saúde, né, voltadas para a mulher, ela tomou força e vem se propagando de uma maneira muito, muito significativa aqui no Brasil, né, e a gente, como profissional da saúde, a gente fica muito feliz,
quando esses temas são abordados, né, por uma categoria multidisciplinar, né, e é muito importante. Bom, como você falou, eu sou Priscila, né, eu sou enfermeira emergencista, eu trabalho na emergência, mas a minha especialidade também é estética, né, eu sou enfermeira esteta, mas a gente, dentro da realidade da emergência, a gente convive, acaba passando por todas os níveis de saúde, né? Tanto na questão da atenção básica, a gente sabe do déficit que acontece no Brasil, na questão de saúde do Brasil, e a gente acaba aí pegando todas as situações, então a gente acaba tendo um pouquinho de vivências de cada clínica, né, diferente, tanto lá no comecinho, quanto na alta complexidade, e esse é o meu modo de trabalho hoje. Maravilha. Olha, a gente está aqui, a galera entrando na live. Muito obrigada pela participação de todos. Deixe seu boa noite, deixe sua pergunta. Fale para mim de onde você está falando. A gente tem pessoas aqui do Brasil todo. Meu mentor querido Jefferson Santos, falando de Pernambuco. Muito boa noite, obrigada. Nós temos a Rosana, ela está falando assim, você sabia que está tendo exames gratuitos no 5º andar do Difusora? Explique para a gente onde é esse Difusora, Rosana, que nós estamos falando do Rio de Janeiro. De repente tem alguém da sua localidade. Pastor Davi, oficial, está presente também na live, já deixou um amém, confirmando tudo que vai ser falado e dito aqui nessa noite. Temos também a nossa querida Wanda Borges, terapeuta. Otília, você sempre presente e com especial atenção para o autocuidado, para uma vida mais saudável e equilibrada. Parabéns por mais essa iniciativa. Obrigada, querida Wanda. Foi minha mentorada e está arrebentando aí nas mentorias, nos atendimentos da terapia TRG. Boa noite, Alessandra, e boa noite, Cirlei Bueno. Sou de Cláudio, Minas Gerais. Ou seja, nós estamos no Brasil todo nesse momento. A Rosana está falando assim, ok, aqui é em Caruaru, no Shopping Difusora. Menina do céu, você está falando de Caruaru! Nós estamos aqui no Rio, mas se tiver alguém aí de Caruaru que estiver assistindo essa live, já deixa essa dica aqui da Rosana a respeito aí desse exame gratuito. Que maravilha, que iniciativa muito boa. Eu vou te chamar de doutora, porque só quem passa pelo preço, quem paga um preço para fazer um doutorado, sabe o peso desse nome. Nós ainda estamos a caminho. Hoje eu sou terapeuta TRG, né? Especialista em leitura corporal e comportamental. Então a gente está aí no caminho aí de um doutorado também, em nome de Jesus, breve. Mas a gente sabe o peso, o esforço, o trabalho, o estudo, as teses, né, que tem que ser feitas para alcançar. Então a gente dá honra a quem tem honra. E assim, doutora Priscila, o que eu quero saber é o seguinte, né? A gente já vai iniciar aqui. A questão do câncer de mama, não só o câncer de mama, mas eu acho que todas essas doenças complexas é muito distante de nós quando é com outro. Quando Verdade. é na família do outro, não é verdade? Alguém está com câncer, a gente até fica assim, nossa, que pena, coisa chata, enfim. Mas a nossa ficha, ela só cai quando acontece conosco ou com alguém muito próximo. Então, enquanto a gente está levando a nossa vida, a nossa rotina, o nosso vem e vai, a gente esquece do básico. Teve algo que a gente conversou, que você falou assim, Otília, a gente não pode esperar os sintomas. Porque se você já está sentindo os sintomas, as suas chances, né? Isso já significa que já está no estágio avançado. Eu queria que você abrisse esse leque a respeito disso, que eu achei muito interessante, porque quando se fala da prevenção do câncer de mama, sempre se alerta aos sintomas. Mas você falou algo que eu achei interessante. Não, a gente não pode esperar sintomas, a gente tem que prever no sentido de sempre estar indo lá e fazer o que tem que ser feito na questão da rotina. É verdade? Sim, Otília, então, essa questão a gente entra assim em dois divisores, né? Vamos entrar assim. A gente tem a realidade daquela pessoa que tem um plano de saúde, que vai na consulta, né, frequentemente, que tem essa oportunidade de pagar e está tendo uma assistência direta de um ginecologista. E a gente tem a realidade daquelas pessoas que são usuárias do SUS, né? Que a gente sabe como deveria ser, né? Em termos de legislação, eu sou uma pessoa assim, apaixonada por legislação,
mas a gente sabe que a legislação é uma coisa e a realidade é outra. Então, assim, existe o que os profissionais da rede privada orientam e existe o que o Ministério da Saúde, né, através das cartilhas, através das publicações, tanto na página do INCA também, vocês entram, tiram, conseguem bem acessar todas essas informações, o que eles orientam. Então, hoje, o que o Ministério da Saúde, ele orienta? Que esse rastreio, ele se inicia a partir dos 35 anos, né? Mas de que forma? Através do exame clínico das mamas, que é o que o pessoal fala muito de autoexame, né? Só que o autoexame em si, ele não é algo tão preciso quando a gente fala de uma detectação precoce, tá? Ah, Priscila, eu vou deixar de fazer o autoexame? Não, pelo amor de Deus, gente, não é isso que eu tô falando. Pelo contrário, ele deve ser feito, ele deve ser estimulado sempre, tá? Mas quando eu consigo, né, foi até o que a gente estava conversando, quando eu consigo detectar um nódulo palpável na minha mama, significa aí que esse nódulo ele já tem em torno de 1 centímetro cúbico. Então, quando a gente fala de câncer, 1 centímetro cúbico já é um tamanho significativo. E qual é o problema que a gente tem dentro do câncer, né? É uma patologia, eu chamo de muito injusta, uma doença muito injusta. Não que exista doença justa, mas assim, o próprio câncer, ele cria uma circulação própria para ele. Então ele ele pega os vasos sanguíneos e ele traz para ele, porque ele precisa ser suprido, por isso que a gente vê a evolução tão rápida, né, dos casos de câncer. A pessoa estava bem, de repente descobriu, porque existe essa circulação voltada para ele, que ele precisa para ser suprido, né, por isso que junto com ele acaba acontecendo tantos outros problemas, porque acaba mexendo com toda a estrutura do corpo. Então, assim, quando a gente fala de uma detectação precoce, né, na verdade, de um autocuidado, de uma prevenção, a gente fala de quê? A gente fala de uma visita constante, né, ao ginecologista. Quando eu falo ao ginecologista, eu incluo também os enfermeiros, né, porque dentro da atenção básica, as consultas ginecológicas, elas não são feitas pelo ginecologista primeiro, você passa pelo enfermeiro, né? E, assim, é uma coisa que sempre quando eu dou palestra no Outubro Rosa, eu costumo até falar com as mulheres, assim, que a gente precisa saber cobrar os nossos direitos, porque, geralmente, eu passei pela atenção básica e o que acontece? A demanda realmente é muito grande. Então, se torna aquela coisa mecanizada. A paciente entra, colhe o preventivo e sai de dentro da sala, né? Achando que ela fala assim, fiz um preventivo. E, na verdade, isso não é um preventivo, né? O exame em si de você colher, ele se chama Papa Nicolau, né? O preventivo é o quê? É você ter uma consulta completa, é você ter uma avaliação completa. É o profissional de saúde que está te avaliando, seja ele o enfermeiro, seja ele um médico ginecologista, é ele palpar as suas mamas, é ele palpar o seu abdômen, é ele perguntar como está a sua alimentação, se você tem tido queixas, dores diferentes. Então, assim, o que falta muito hoje, eu vejo, é sair dessa mecanização do atendimento, sabe? É você realmente fornecer um atendimento mais humanizado, porque cada mulher é uma, cada pessoa é uma. Não adianta eu querer atender você da mesma forma como eu atendo outra, porque de repente você vai querer conversar e a outra paciente já não quer conversar, ela quer aquela coisa mais rápida, né? Então, assim, essa prevenção, quando a gente fala, não é só você fazer uma mamografia, é você ter um cuidado integral desde o momento que você entra, né, na sala do profissional até o momento que você pega o resultado dos seus exames e traz para ele de volta. Então, eu acho que existe hoje essa necessidade, a necessidade de um atendimento mais humano, até mesmo do profissional orientar, porque quando a gente fala de autoexame, a pessoa acha o quê? Que é você chegar na frente do espelho, você só, né, palpar a sua mama e acabou. E, na verdade, não é só isso, existem passos no exame clínico das mamas. Então, existe muito essa necessidade, eu acho, que de um atendimento mais humanizado, para que as pessoas entendam o que é a prevenção do câncer de mama, entendeu? E não é só você palpar, é você ter um atendimento eficiente, né, um atendimento eficaz, que tire realmente as suas dúvidas para que você consiga entender o processo dessa prevenção. Fantástico. Inclusive, Priscila, doutora Priscila, né?
Essa questão Pode chamar de Priscila, não tem problema não. Você falou assim, a questão do SUS, que é esse atendimento mecânico, mas, pasme você, né, nós que temos oportunidade de ir no atendimento, né, particular, privado, não está muito diferente. Não, infelizmente, essa questão que você trouxe do humanizado, isso é muito importante, não só na questão da prevenção, mas de todo um processo, porque o ser humano ele tem que ser visto no todo. Quando a gente fala das probabilidades do que pode, né, causar o câncer de mama, que pode ser tendencioso como questões genéticas, questão de sobrepeso, né, aquelas questões básicas, a gente coloca o emocional também, até porque o câncer também ele é a tristeza das células. Então, o emocional ele conta muito também nessa questão. E tem muitas mulheres que não vão, umas com medo de enfrentar a realidade, ou seja, o seu emocional está tão limitado, está tão ruim que ela não quer enfrentar uma realidade, e outras até pelo próprio atendimento que vai ser lá, porque é um atendimento tão mecanizado, como você está bem colocando, e eu acho isso muito fantástico, que realmente deveria ser levado em consideração essa humanização dos atendimentos, do diagnóstico, do olho no olho, da pessoa ter oportunidade de se abrir, de você ter oportunidade de falar de uma prevenção, não só quando detectar, mas melhora a sua alimentação, perde o peso, faz os fatores, né? Vários fatores podem contribuir com isso. Então, muito bem colocado essa sua questão aí, tá? Da prevenção. Sim. E assim, na verdade, a gente tem situações que todos nós sabemos, né? Que as pessoas falam assim, mas como eu faço para prevenir? Na verdade, é algo que assim, a gente não tem como prevenir 100%, né? Porque só quem sabe da nossa vida é Deus, mas existe a parte que cabe a nós. Então, assim, tem a questão da obesidade, né? Porque a própria obesidade, o próprio excesso de peso, ele gera um processo inflamatório nas células que compromete até a minha imunidade. Então, existe a questão do fumo, né, do uso abusivo de álcool, existe a questão da má alimentação, principalmente hoje em dia, nessa loucura que a gente vive, né, nessa correria, os fast foods que cresceram aí de forma, né, assustadora, vamos dizer assim, no Brasil, e que todos nós somos consumistas, a verdade é essa, né, consumidores, na verdade, desse tipo de alimentação. Então, assim, até as pessoas falam, mas antigamente, na época da minha avó, não tinha tanto esses casos de câncer, né? Mas, assim, existem duas questões, né? Existe a questão que eu acho que havia menos diagnósticos, né? A ciência era menos evoluída, mas também tem a situação que os nossos avós, né, os nossos bisavós, eles se alimentavam melhores do que nós. A verdade é essa. Hoje em dia, o nosso alimento é muito industrializado, quase tudo que a gente consome. A gente compra lasanha congelada, batata pré-cozida, né? E isso tudo faz parte. O refrigerante, que é um dos alimentos mais propiciativos ao câncer. E né, dificilmente você pega uma pessoa hoje em dia que fala, não, eu não bebo refrigerante. Tem, mas é raro. Isso faz parte da alimentação, né, do povo brasileiro. E tudo isso acaba interferindo, influenciando para esse aumento do câncer, como a gente infelizmente vive hoje, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né? É verdade. Porque, segundo aqui, eu fiz um levantamento aqui, segundo o INCA, né? O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo. É o câncer de mama. E com aproximadamente 2,3 milhões de casos novos estimados em 2020, o que representa 24,5% dos casos novos por câncer em mulheres. Então há uma necessidade realmente de um alerta dessa prevenção, não só na questão do autoexame, como você bem colocou, mas essa rotina
de quanto em quanto tempo você indica para a mulher estar fazendo o seu preventivo de forma completa, que você bem colocou, né? Parabéns, porque Isso. realmente, muitas das vezes é só a coleta ali do Papa Nicolau, né, como você falou, mas um preventivo geral. De quanto em quanto tempo você orienta? Então, quando a gente fala, né, vamos assim por parte, porque o câncer de mama, ele tem uma orientação do Ministério da Saúde, né, o exame, na verdade, das mamas, ele tem uma orientação, e o preventivo, ele tem outra orientação. Então, vamos falar primeiro do câncer de mama, né? O que o Ministério da Saúde recomenda? Que a partir dos 35 anos, você já comece a fazer esse rastreio, mas fazer esse rastreio de que forma? Sempre o exame clínico das mamas, tá? Esse exame clínico das mamas, quem de repente ainda não teve a oportunidade de ser orientado, né? Ele vai seguir em 2 momentos. Eu vou fazer essa inspeção, que a gente chama de dinâmica e estática. Eu vou fazer essa observação em movimento, tá? E depois eu vou fazer essa observação paradinha. Mas antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a inspeção. O que é a inspeção? É eu olhar. Eu me colocar de frente ao espelho e observar mesmo, olhar para as mamas. Ai, Priscila, minha mama tá uma maior do que a outra. Minha mama tá uma maior do que a outra. Isso é normal, tá? Nenhum lado é 100% igual ao outro. A gente observa a sobrancelha, né? Tudo tem uma diferençazinha pequena. Então, essa diferençazinha entre a mama não é, se é algo que você já sempre teve, é algo normal. A não ser quando essa diferença ela é muito significativa. Então, eu tenho que começar a observar. Então, eu vou fazer essa inspeção. Eu vou estar observando a simetria entre as minhas mamas, o formato. Eu vou ver se tem a presença, que é algo também muito característico quando eu já tenho um estágio do câncer. Quando eu pressiono o mamilo, é o que a gente chama de expressão, né? Quando eu pressiono o mamilo, que eu tenho a saída de secreção, principalmente se essa secreção é escura, claro, quando eu não estou amamentando, né? Nem dentro dessa condição gestante. Mas quando eu tenho essa saída de secreção, é também um sinal indicativo que possa ser um câncer de mama. Então, eu tenho que observar o aspecto, a simetria da minha mama. Eu tenho que observar a textura dessa mama, porque geralmente também quando a gente tem um caso, né, do câncer, a gente tem a pele da mama, ela começa a ficar com um aspecto de casca de laranja, vamos dizer assim, aquela coisa bem, bem seca, bem diferente da textura e da tonalidade normal. Eu tenho também alteração no próprio mamilo, a alteração que foge do meu aspecto normal. Então, se eu estou observando essas alterações, aí já é indicativo para mamografia, tá? E eu vou fazer também, além do exame clínico das mamas, a ultrassonografia, a partir dos 35 anos. Não deu alteração nenhuma, não tem necessidade de fazer a mamografia. Até porque antes dessa idade, as mamas elas são mais densas, então é mais difícil de você conseguir detectar nódulos. Por isso que tem ali a faixa etária que o Ministério da Saúde indica que seja feito a mamografia, né? Essa faixa etária, que é indicada pelo Ministério da Saúde, ela é a partir dos 50 anos. Então, até os 49 anos, o que é indicativo? Exame clínico das mamas, a ultrassom. E aí esse exame clínico inclui essas etapas, como eu falei, né? A inspeção, a palpação. Essa palpação eu venho da axila. Existe um módulo, Priscila, de palpar? Não, você vai palpar, pode fazer uma palpação mais superficial, uma palpação mais profunda, porque a intenção é você procurar alguma anormalidade, né? Tem aquele ditado assim, quem procura acha, mas a gente não quer achar nada. Ninguém quer achar nada, é verdade. Mas não, a gente só quer prevenir, né? Exato. Então eu venho fazendo essa palpação em toda a área da axila e venho em direção à mama. E vou fazer esses movimentos circulares, passando o dedo de leve, depois eu faço movimentos mais profundos. Isso é o exame clínico das mamas. Eu fazer isso, passo dos 2 lados e vou sempre observando. Antigamente, trabalhava-se muito que esse exame clínico tinha que ser antes do período menstrual, e isso já é uma coisa que o próprio Ministério da Saúde, isso já caiu por terra. Então, assim, quando que eu tenho que fazer? O ideal é que eu faça todo dia, é que eu me olhe todo dia, é que eu me observe todo dia, procure alterações,
porque é aquilo que a gente fala, o quanto antes eu consigo me antecipar, né, ao problema, digamos assim, maiores são as chances de cura. Então, para a mamografia, o Ministério da Saúde, dos 40 aos 49 anos, eu vou fazer a mesma coisa, exame clínico das mamas, a ultrassom das mamas, e aí, se houver alteração, aí sim vai ser solicitado a mamografia. E aí, a partir dos 50 anos, a gente já tem o que é preconizado, dos 50 aos 69. Eu vou fazer a mamografia a cada 2 anos. É claro, quando eu não tenho alteração, né? Se não deu alteração, aí você vai fazer de 2 em 2 anos. Tendo alteração, de repente, seu médico vai pedir para repetir daqui a 6 meses ou daqui a algum ano, tá? O que é importante a gente ressaltar também, Otília, que dentro dessa busca, né, dessa investigação, vamos dizer assim, existe também a questão do fator de risco, né? Existem as pessoas que são do grupo de risco, e aí para esse tipo de pessoa já existe uma outra orientação em relação a essa busca, que são geralmente o grupo, a gente tem o grupo de risco e a gente tem o fator de risco. E aí, quem é o grupo de risco? O grupo de risco são pessoas de grau de parentesco de primeiro grau. Mãe, irmão ou filha, tá? Com casos de câncer com menos de 50 anos na família. Se é mãe, irmão ou filha com menos de 50 anos, aí eu já entro numa outra cadeia de como eu vou dizer, de busca, né? De prevenção ou de exame, tá? E o fator de risco, que aí inclui a questão de casos na família bilateral ou unilateral, e em qualquer fase da vida. Então, eu já entro também nesse grupo de risco. E a gente tem também os fatores de risco, que são o quê? Pessoas que menstruam muito cedo, pessoas que entram na menopausa muito tarde. É uma coisa que até as mulheres confundem um pouco. Eu tô entrando na menopausa. A menopausa é o nome que se dá ao último ciclo menstrual da mulher. Menstruei aquela última vez, na menstruação não desceu nunca mais, aquilo ali é a menopausa. Quando eu entro naquele ciclo de intervalos maiores, irregular, aquele calor excessivo que as mulheres tanto, né, costumam falar, isso aí é climatério, não é menopausa, tá? Então, quando eu tenho uma menarca precoce, que é o início, a minha primeira menstruação, ou a menopausa tardia, quando eu tenho a primeira gestação após os 30 anos, mulheres que nunca tiveram filhos, a ingestão de álcool. Então, Priscila está falando para mim que eu nunca tive filho, eu vou ter câncer. Não estou falando isso, tá? São fatores de riscos que, segundo o Ministério da Saúde, segundo os estudos, podem propiciar ao surgimento do câncer. Entendi. Então, mulheres de 50 aos 69 anos, o indicado é de 2 em 10 anos. É isso? Isso. A busca de um exame mais direcionado. Abaixo disso... Eu tenho a partir dos 25, o exame clínico das mamas, que tem que ser feito por todo mundo, tá? Mas isso, Otília, é bem importante ressaltar que quando a gente não está no grupo de risco nem no fator de risco, tá? Quando a gente entra no grupo de risco ou no fator de risco, aí esse método de investigação, ele já muda, porque eu já tenho aí uma situação, né, de perigo, de alerta, vamos dizer assim. Então, sinal vermelho, a investigação, né? Exatamente, a investigação ela vai ser diferente. Bacana, muito bom mesmo. As chances de cura do câncer de mama, assim, ao ser diagnosticado, quais são as chances de cura, tratamento? Poderia compartilhar alguma informação em relação a isso também? Então, assim, nessa questão, Otília, não vou falar um número aqui para você, porque, assim, eu não sou enfermeira oncológica, é até uma coisa que eu falo que é uma área que eu não teria condições de atuar, porque eu não tenho estruturas, assim, eu lembro que o meu primeiro estágio, quando eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem lá atrás, o meu primeiro estágio foi no Hospital Mário Cruyff, que era um hospital que só tratava oncologia, né, na Penha Circular.
E eu me envolvia muito com as pacientes. E era uma coisa assim, a gente chegava numa semana, na outra semana a paciente já não estava mais lá. E aquilo foi... porque eu estava, né, claro, estagiando numa parte de pacientes terminais. Então, o meu psicológico ficava muito abalado com aquela situação. Então, eu sempre falo, são duas áreas que eu não tenho estrutura, é oncologia e pediatria. Mas, assim, sempre o diagnóstico precoce, né, antes dessa detectação, porque aquilo que eu falei, quando você consegue palpar um nódulo a ponto de você sentir, ele já tem um tamanho significativo e aí ele já começa esse processo de neoangiogênese, de formação de novos vasos sanguíneos para poder suprir esse tumor e maior o risco de metástase, né? Que é o espalhar desse tumor, né? Para outros órgãos e tecidos do corpo. Então, assim, a medicina ela está muito evoluída, né? Ano passado eu perdi uma prima, né? Que ela lutava contra o câncer já acho que uns 20 anos aproximadamente. Então, assim, uma guerreira, uma pessoa feliz, mas que até ressalto, Otílio, o que você falou. Você tem mais prioridade para falar da questão emocional do que eu, mas, assim, ela era uma pessoa extremamente para cima. Nem quando os médicos chegaram para ela e, assim, tiraram as expectativas dela, ela não se deixou abater, sabe? E ela foi guerreira até o último segundo de vida dela e lutou, e assim, tanto os tratamentos, né, quanto com esse evoluir da ciência, com a quimioterapia, a radioterapia e tantas as outras formas, essa forma cirúrgica mesmo, mas você trabalhar o seu emocional, né, porque às vezes você recebe um diagnóstico desse e pensa assim, acabou minha vida. Não, quem determina o início e o fim é Deus. Eu conheço casos de pessoas que passaram por essa doença, que venceram e venceram de verdade, que nunca mais tiveram, que depois de um tempo vieram a falecer, mas faleceu de outras causas e não do câncer. Então, o importante é sempre a gente ter fé, né? A gente não deixar de se cuidar, a gente fazer essa prevenção, mas ter fé, ter a mente muito positiva, ter a cabeça, né, pensando de forma, não, isso é só uma fase e eu vou vencer, eu vou passar, porque o nosso psicológico, ele conta muito, né? Tanto que a gente vê a questão da depressão, como é que a pessoa começa a se abater em outras áreas, né? O psicossomático, né? Que aí a doença da mente que acaba interferindo no físico. Responde no físico. O psicossomático, exato, dentro do nosso atendimento, né, terapêutico, é uma grande realidade, porque realmente toda emoção tem lógica, geralmente é de uma raiz emocional, e é incrível como traumas, registros emocionais não só ficam registrados no inconsciente, como também a resposta somática fica registrado no corpo. E um ponto que você falou também, o emocional, ele determina de verdade. Porque eu já tive a oportunidade de atender, como você falou, sua prima uma guerreira, 20 anos vivendo, né, convivendo com essa batalha, porque realmente quero deixar aqui toda a minha solidariedade a essas guerreiras, né, que são mulheres incríveis, porque a gente sabe que o câncer de mama, porque uma coisa entrou no emocional, eu vou embora, porque é uma paixão assim que eu tenho a respeito desse assunto, que eu sei o quanto que é um fator determinante para muitas coisas. A gente sabe que a sexualidade da mulher está aqui nos seios. Isso é desde pequenininho. Se você vê um garoto, menininho, um adolescente, né, o que ele vai fazer para proteger se ele for pego nu? Ele coloca aqui na parte de baixo, né? Genital. A mulher não. Quando ela é pega por algum motivo, nu, alguma coisa, o que ela tenta proteger? Os seios. Então, a sexualidade da mulher está aqui, nos seios. E o câncer de mama, ele tem esse agravante, porque uma coisa é você ter algo interno, que você não consegue visualizar. Você sente, você sabe, claro, você começa a sentir toda a questão, como você falou, da somatização no corpo. Mas perder esteticamente, né, uma parte do seu corpo, né,
a parte da sexualidade, da sensualidade, da feminilidade, está tudo ligado aqui no seio. Realmente, no emocional, dá um impacto muito, muito grande de verdade. Por isso que a orientação também, que a gente quer deixar, a gente está falando de toda a parte patológica, mas a orientação também é: busque ajuda emocional, porque, como eu falei, o câncer está muito ligado a tristezas também da célula, também essa parte emocional interfere muito. Lembro-me que eu tratei uma pessoa que, infelizmente, não quis dar continuidade ao tratamento terapêutico e, assim, foi muito rápido, estava no estado de depressão. Então, a depressão, ela acentuou, digamos assim, a questão do óbito pelo câncer. Então, realmente, busque ajuda emocional, tanto para você ter uma vida emocional saudável, para que isso não venha responder no seu corpo, que são os registros somáticos que a gente chama, e também, se caso você estiver atravessando esse momento de diagnóstico, passar pelo tratamento, algo assim, busque sempre uma ajuda emocional também, porque vai ser um fator muito importante para a sua melhora, a sua cura, porque, como a Priscila bem colocou, conhece pessoas, a medicina está avançada, conhecemos pessoas que conseguiram se curar. Eu, agora, início de novembro, eu vou num curso de ação de graças de uma querida professora que conseguiu vencer o câncer de mama. Então, assim, é muito bem colocado. O emocional é tudo, realmente. A gente precisa cuidar do nosso emocional, de verdade. Verdade. E aí, quando a gente fala, né, do câncer de colo de útero, né, que também envolve a saúde da mulher, porque a mulher não é feita só de mama, né, nós somos integral, e eu acho que o que acontece também com a mulher hoje em dia, Otília, é esse excesso de responsabilidades, né, porque antigamente a mulher ela era muito voltada para a família, para cuidar dos filhos. E hoje em dia, esse quadro mudou um pouco, né? A maioria das mulheres, elas não só cuidam da família, cuidam dos filhos, mas também trabalham fora, né? Muitas são o homem da casa, né? Digamos assim, é quem traz o sustento para dentro de casa. E esse excesso de responsabilidade, eu acho que acabou também culminando com... A gente percebe que os homens são os que menos cuidam. Quando a gente compara homem e mulher, os homens são os que menos cuidam da saúde. E eu acho que com esse excesso de responsabilidades, a mulher também acaba deixando um pouco de cuidar da saúde dela, né? Para cuidar da saúde dos outros, para cuidar da saúde da casa, para prover a casa, e esquece de se cuidar. Então, a gente volta lá na questão das consultas ginecológicas, né? Porque eu lembro que na época que eu estava na atenção básica e as pacientes chegavam, enfermeira, eu vim para colher o preventivo. Eu falei, não, você não veio colher o preventivo, você veio para uma consulta ginecológica. E aí a gente explicava, conversava, falava de alimentação, e muitas das vezes entravam já estressadas, porque já estavam acostumadas, né? A chegar, deitar, colher e sair. E aí a gente conversava, quebrava aquele gelo, trazia, falava sobre tudo, sobre sexualidade, né? Sobre o prazer. E aí elas, assim, a gente percebia que saíam de lá meio que deslumbrada com aquilo tudo, porque não estão acostumadas. Só que é o que eu sempre falo, isso é um direito nosso, né? A gente tem que cobrar isso. Se você vai em um profissional que ele não está sendo, né, na rede privada, digamos assim, que ele não está sendo, não está te dando a atenção que você realmente merece ter, procura outro, né? Não fica ali. No SUS a gente não tem muito essa opção, porque geralmente você é atendido por áreas, né? Mas, assim, você tem o direito de cobrar, porque as pessoas falam assim, é de graça. Não, não é de graça. No Brasil a gente paga imposto e paga muito imposto. Então, né, eu só trabalho no SUS, eu nunca trabalhei na rede privada. Então, assim, quando as pessoas às vezes falam, porque isso aqui, às vezes até colegas profissionais falam, porque não tá pagando e ainda quer reclamar. Eu falo assim, não, tá pagando sim, tá pagando caro, porque, né, a gente paga muito imposto. Então, assim, cobrem, exijam, porque isso é direito de vocês. Então, quando a gente fala de câncer de colo de útero, ou da prevenção, né, dos tumores de colo de útero, que é mais fácil de você prevenir comparado ao da mama, né?
Porque, pelo Ministério da Saúde, o que é preconizado? Que se inicie o rastreio do Papa Nicolau a partir dos 25 anos, quando a mulher já tem vida sexual ativa. Se ela não tiver vida sexual ativa, não tem necessidade dela iniciar o preventivo. É o que preconiza o Ministério da Saúde, tá? Então, assim, a partir dos 25 anos, eu vou começar a fazer o rastreio. Até porque o Papa Nicolau, ele não identifica só o câncer necessariamente, ele identifica alterações, né, dentro ali do órgão genital feminino. Então, eu vou fazer essa identificação. E aí eu faço essa avaliação até os 64 anos de vida. Cheguei nos meus 64 anos. Se eu tenho 5 exames anteriores sem alteração, eu não tenho mais necessidade de colher preventivo, tá? É o que preconiza o Ministério da Saúde. Mas é o que eu sempre falo, aqui a gente está falando de SUS, eu não estou falando da rede privada. De repente, né, o ginecologista da rede privada, ou o meu ginecologista mesmo, por ele, colho todo ano. É porque eu falo, não vou colher, eu sigo o Ministério da Saúde. E aí eu faço essa avaliação a cada 3 anos, tá? Então, a partir dos 25, para quem tem vida sexual ativa, se não deu nenhuma alteração, a não ser, é claro, uma inflamaçãozinha, né, que acaba sempre dando, mas nenhuma alteração oncológica, digamos assim, eu vou colher a cada 3 anos, tá? Se eu já fiz esterectomia, o que é esterectomia? Quando eu preciso retirar o útero. Se essa esterectomia foi por causa oncológica, né? Se eu tive um câncer, eu precisei retirar parte do meu útero, ou o útero inteiro, eu vou continuar colhendo preventivo, porque é preconizado que continue a investigação. Mas se essa esterectomia não foi por causa oncológica, não tem necessidade de rastreio. Então, assim, não tenho útero, não tenho o que pesquisar, né? Não vou ter alteração ali naquela região. E se a mulher for virgem, ela também não precisa colher preventivo em época nenhuma, tá? Porque, segundo, né, quem quiser buscar melhor lá no Ministério da Saúde, tá as informações direitinho, né, na cartilha de saúde da mulher. Quando o método de transmissão, né, de contágio para que se desenvolva um câncer de mama é através do HPV, né, papiloma vírus humano, que ele é adquirido no ato sexual. Então, por isso mesmo que o fator de risco para um câncer de colo de útero são mulheres que têm múltiplos parceiros, pessoas que não têm uma higiene tão precisa da área íntima, doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, mulheres que fumam, fatores hereditários também, e a imunidade baixa, porque a imunidade também acaba mexendo com tudo, né? E aí, se eu não tenho contato com o vírus, eu não vou desenvolver um câncer de colo de útero, tá? Então, por isso que se a mulher é virgem, não tem necessidade dela colher o preventivo. E existe até mesmo, mais interessante, a questão da prevenção, porque tem a vacina, né, um avanço aí da ciência, que é a vacina do HPV, que é feita tanto para meninas quanto para meninos, meninas a partir de 9 anos e meninos a partir de 11 anos, faz as 2 doses da vacina e aí tem a prevenção. E também o uso do preservativo, né, da camisinha, que também impede que você tenha um contato direto com o HPV. Então, esse é o mecanismo, né, de transmissão e de prevenção e de controle que o Ministério da Saúde preconiza para o rastreio do câncer de colo de útero. Perfeito, maravilha, muito esclarecedor. E o pessoal está aqui na nossa live, aqui dando boa noite. A gente tem pessoas do Brasil inteiro assistindo a nossa live, deixando bem claro que a nossa live vai ficar gravada. São informações preciosas, vai ficar lá no meu feed, a gente vai colocar no YouTube também. Então, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque são informações que podem fazer a diferença na vida de várias pessoas, com certeza, porque informação nunca é demais, conhecimento não ocupa espaço, então a gente precisa estar informatizado e esse é o intuito do nosso Instagram, é sempre estar levando das super lives, sempre estar levando aí informações relevantes.
A Vanessa deixou um coraçãozinho aqui. Vanessa CQ99. A Sil Dantas. Ela colocou: eu não bebo refrigerante de jeito nenhum. Parabéns. Que bom. Parabéns, que bom. É uma sábia decisão. A Priscila já colocou aqui o porquê, que é muito nocivo, em questão até da questão do câncer de mama, do câncer, né, de modo geral. A Renata Godoy, terapeuta, deu uma boa noite aqui. Obrigada, Renata. E, assim, live super maravilhosa, super informativa. A gente já está na nossa reta final aqui. E, Priscila, doutora Priscila, por favor, deixe suas considerações finais. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, será muito bem-vindo, tá bom? Fala um pouquinho também do seu trabalho. Você está com o Instagram novo aí, para o pessoal te seguir. Qual a sua proposta do seu Instagram? Eu vi lá que você colocou breve novidades. Conta aqui um pouquinho pra gente aí da sua proposta. Tá, eu vou contar rapidinho, só antes, eu só queria fazer duas colocações que eu acabei esquecendo. Homens também podem ser acometidos por câncer de mama, tá, gente? Então, assim, acredito que possa ter homens, né, que estão assistindo ou que vão assistir. Então, essa prevenção, né, essa investigação deve ser feita também tanto por mulheres quanto por homens também. E a segunda questão, no câncer de colo de útero, é importante para as mulheres que já entraram na menopausa, só queria ressaltar que é necessário fazer uma estrogenização, né, antes de fazer o preventivo, porque mulheres que entram na menopausa, elas têm baixa de estrogênio, e essa baixa pode dar um resultado falso positivo. Então, às vezes, a mulher vai, né, pode achar que está com câncer e não está. O problema foi que não foi feito o preparo correto para que essa investigação fosse feita. Então, se você já está na menopausa, quando você for colher o preventivo, conversa com o seu médico a respeito disso também, porque é importante, tá? E, enfim, eu quero agradecer a Otília, pelo que eu falei para ela, eu tô nervosa, porque, assim, eu tô acostumada com palestras, né? A gente, como enfermeira, acaba fazendo isso bastante, principalmente na graduação também. A gente trabalha muito com sala de espera, mas em live eu nunca tinha participado, né? Gostei, agradeço pelo convite, a experiência. E, assim, o que eu deixo, gente, é se cuidem. Não se deixem para se cuidar só em outubro. Tirem um tempinho para vocês fazerem uma atividade física, um tempinho para... Eu sei que, assim, a nossa vida é a mil, né? Como a Otília falou, a minha vida é corrida, eu trabalho em 2 hospitais, faço pós, tenho 2 filhos, enfim, é igreja, é uma correria, mas, assim, eu tiro o meu momento quando eu tô de folga para ir me cuidar, para investir na minha saúde, porque nós somos um ser único, né? E a gente fica muito preocupada com tudo que está à nossa volta, mas é o que eu sempre falo, se a gente não tiver saúde, a gente não vai cuidar de ninguém, nem da gente mesmo. Então é muito importante a gente cuidar. E sobre o meu Instagram novo, que é o Pricalazans, @Pricalazans Enfasteta. Eu acho que é isso, nem gravar, eu não consegui gravar ainda. Mas, como eu falei, eu terminei, né, a minha pós em estética dentro da enfermagem. É um novo rumo, assim, é um novo ramo, na verdade, dentro da enfermagem, trabalhando com alto, como eu vou dizer assim, com autoestima, né? Ajudando mulheres a encontrarem o seu melhor. Então, a minha especialização, agora eu estou terminando uma outra pós, que é uma pós em procedimentos invasivos para trabalhar com harmonização facial, botox, ácido hialurônico, e é uma outra vertigem, não sei se a palavra é uma palavra certa, mas assim, é um outro ramo que eu tô indo, isso. E assim, eu lido muito com a morte, né, dentro da minha realidade hospitalar, e aí agora eu tô lidando com a vida, com a autoestima, e tá sendo assim muito bom para mim, muito, muito satisfatório. E, enfim, mais novidades daqui a pouco lá no Instagram eu vou começar a postar. Eu falei pra Otília, né? Eu tô montando, chego lá, só seguir lá e aí vai ter as informações. Prica Lazães é um fasteta. A Priscila, ela colocou algo muito interessante que eu ouvi eu fazendo um acompanhamento, né, de uma terapia de uma senhora de 73 anos. E ela falou algo muito importante. Ela falou: saúde é tudo. Sem saúde não somos nada. E perceba uma coisa, principalmente a mulher.
que tem mania de fazer tudo ao mesmo tempo, atender todos, ser mil e uma utilidades, como a doutora Priscila colocou bem no começo, a gente trabalha, a gente dá conta de filho, casa, estudo, tudo, e nos deixamos por último, porque a gente sempre tem aquele senso de urgência. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que estar, se eu não fizer, se eu não for, não funciona, não vai, não dá. E aí, se a gente continua nessa rotina, sem uma qualidade de vida, desde uma alimentação, uma atividade física, a busca de uma terapia, por que não? Se eu entendo que hoje eu não estou bem comigo mesma, eu preciso buscar essas raízes emocional, a busca de um procedimento estético, por que não? Você merece, se permita. Como a Priscila falou, eu sempre lidei com a morte, e a morte é um ponto final, não tem como reverter. Então, aproveite a vida da melhor maneira possível. A gente sabe a importância da autoestima da mulher. Então, se olhe, se ame, se coloque em primeiro lugar. A gente até indo para a Bíblia, segundo mandamento, né, que Jesus deixou, amar o próximo como a si mesmo. Sempre gosto de colocar isso. Como eu vou amar o meu próximo? Como a mim mesmo, se eu não sou capaz de me amar? Não vou ter como ter essa, né? Não vou ter como ter essa devolutiva para o meu próximo se eu não me amo. Preciso amar o meu próximo, sim, mas como a mim mesmo. Então, não é uma questão de egoísmo. Muito pelo contrário, de amor próprio, se colocar em primeiro lugar, se priorizar. Porque quando você para, é a realidade de muitas, né, Priscila? Você que está no dia a dia de um hospital, você sabe. Quando a pessoa recebe um diagnóstico, quando a pessoa passa mal, quando a pessoa chega, parou, acabou, não tem como. Somos máquinas. E aí cai aquela ficha, né? E agora? Vai ficar tudo aí. A gente ouve muito isso dos antigos, né? Minha mãe sempre fala, eu vou morrer e vai ficar tudo por aí. E é real. Então, se ame, se cuide, não só em outubro, mas em todos os meses. Siga as orientações, faça o que tem que ser feito e você vai ter uma qualidade de vida bem melhor. Seu nível de estresse vai baixar, sua autoestima vai elevar, tudo isso, tá? A gente tem uns comentários aqui, a Doris falou, já quero saber quando a próxima. Sim, claro, a gente pode chamar a doutora Priscila aqui novamente para falar de estética. Né? Você cuida do seu emocional e depois que você cuidar do seu emocional, você vai lá e fala, eu vou realizar um procedimento estético para me ficar por completa realizada. Olha que delícia. E aí ela vai contar todas essas novidades. Eu adoro deixar lives pré-marcadas, tá? Assim, isso tá, Priscila? Então, quando você já tiver com o seu tudo engatilhado, a gente já agenda futuramente a próxima live aí para falar de estética, a importância da estética da mulher. A Kayla e quem tiver Lopes dúvidas pode colocar também. Pode colocar lá no Instagram, entendeu? Que eu respondo. Às vezes também acontece muito, dentro da estética a gente vive muito isso, a pessoa querendo emagrecer, gastando dinheiro, fazendo vários procedimentos, mas está com o exame todo alterado. Então, assim, não adianta fazer procedimento estético porque não é milagre, né? É um conjunto de atividades que precisam para dar um resultado. Então, tendo dúvidas, pode chamar lá no Instagram que eu respondo também. Posso não responder na hora, porque, né? Essa correria de profissional, de mãe, de estudante, mas eu vou responder, então pode chamar lá também que eu respondo. E vamos sim, vamos deixar a próxima aí agendada. Tá, e uma coisa que eu achei muito interessante, esse gancho, né? De você muitas vezes não conseguir perder peso na maioria das vezes por conta de alterações. É todo um conjunto, né? Não tem jeito, verdade. né? É todo um conjunto. A Kayla falou assim, olha, parabéns pelo seu trabalho, Priscila, faz tudo sempre com muita excelência. De verdade, eu fiz um pouco da leitura corporal da Priscila. Priscila tem muito de rígida, né, que é o traço da beleza, da simetria. Então, ela é aquela pessoa perfeccionista, é aquela pessoa competitiva com ela mesma, sempre tem que estar provando para ela que ela consegue, que ela pode, que ela faz o melhor, sempre. É isso. Isso é com ela, não é com o outro, tá? Uhum. E é aquela pessoa que faz tudo, é aquela pessoa que faz bem, o faz tudo e faz bem, dificilmente pede ajuda ao outro, porque já tem aquela coisa né, de fazer. E você também tem bastante oralidade, se comunica muito bem.
tem muita empatia com o outro, se coloca no lugar do outro, é intensa, quando ama, ama muito, mas quando tá triste, tá muito triste. E também tem esquizoidia também, inteligente, talentosa, criativa, tem vários insights ao mesmo tempo. Essa é a doutora Priscila Calazans. A gente faz leitura corporal ao vivo também, para poder aí uma forma de te agradecer aí por tanta informação e por tudo. Tá bom, pessoal? Eu tô vendo que tem um pessoal aqui entrando, a gente já completando aí 5 minutinhos para 1 hora de live, mas a gente vai deixar gravado no meu feed. Já peço autorização para a Priscila eu poder postar lá no YouTube também, que a gente também tem uma página lá no YouTube. E compartilhe essa live, deixa essa live aí para quem você precisa, para mais pessoas, tá bom? E obrigada, Priscila, que a gente possa ter outra oportunidade aí, porque o pessoal pediu bis. A Sil Dantas falou, Priscila é 10. Concordo. Obrigada. Obrigada, tá? Então, eu que agradeço. Eu que agradeço. A gente não se conhece pessoalmente, tá? Mas verdade. Tem uma indicação de uma pessoa muito querida lá da sua igreja. E ela falou, vou te passar o contato. Eu falei, eu preciso, é Outubro Rosa, a gente tem que levar essa informação. Você não conhece uma doutora, uma médica, uma enfermeira? Conheço, e ela é super 10, dá palestras lá na igreja e é maravilhosa. E super gostei, super agradeço. Obrigada, tá, Priscila? Eu que agradeço. Mulheres, se cuidem, se amem, invistam em vocês, porque vocês são um dos melhores investimentos de vocês, com certeza. Obrigada, Otília. Obrigada, sucesso. Até a próxima super live. Deus abençoe. Tchau, Até. tchau, gente. Até a próxima. Tchau.